Boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live do Programa de Laranja da Solidariedade Brasil. Eu sou o Vitor Lacorte, engenheiro agrônomo da Solidariedade. Se você que está nos assistindo não conhece a Solidariedade Brasil, nós somos uma organização da Internacional da Sociedade Civil que atua há mais de 10 anos no Brasil no desenvolvimento de cadeias agropecuárias que sejam socialmente inclusivas, ambientalmente responsáveis e economicamente rentáveis. Atualmente, nós desenvolvemos projetos de sustentabilidade com diversos parceiros nas principais cadeias do agronegócio, como algodão, cacau, café, cana-de-açúcar, erva mate, pecuária, soja e, claro, a laranja. Esse evento é parte do projeto Fruto Resiliente, que a Solidariedade Brasil está desenvolvendo junto com produtores de laranja e parceiros do setor citrícola. O projeto ele tem como objetivo incentivar e promover práticas mais sustentáveis a produtores de laranja em São Paulo e Minas Gerais. Através de treinamentos e assistência técnica gratuita, a gente quer passar essa informação para o produtor. Se você tiver interesse em saber mais sobre o nosso projeto, entre em contato conosco pelo telefone ou WhatsApp que estão aí na descrição do vídeo. Hoje, o tema do evento é sobre como prevenir perdas na produção e boas práticas em momentos de seca. Bom, para falar hoje sobre o tema, aqui a gente convidou o professor da UFSCar, Douglas Bizari, e o engenheiro agrônomo especialista em irrigação, Carlos Bart. Eu queria abrir um espaço aqui para vocês dois se apresentarem. Se você quiser começar, Bart, depois o Douglas se apresenta, tá bom? Muito obrigado pelo convite aí, que partiu o Douglas me indicando e você me convidando, né? Então, eu agradeço bastante a gente poder trazer um pouquinho da nossa vivência de irrigação. Eu sou engenheiro agrônomo, formado já há bastante tempo, aí a gente aqui que eu entrei na universidade com 2 anos de idade, então eu me formei em 1974, por isso que eu sou novo ainda. E aí comecei a trabalhar com irrigação por incrível que pareça, irrigação por gotejamento em 1976. Então foi uma empresa daqui que quis trabalhar com irrigação e queria gotejamento, e aí o gotejamento ainda muito incipiente no mundo todo, né? E aí começamos a trabalhar mesmo assim e fizemos alguma coisa, né? Fizemos irrigação de alguma coisa de laranja, alguma coisa de café, até cana nós acabamos fazendo nessa época, né? Mas foi interessante que eu nunca saí da irrigação todo esse tempo. Eu trabalhei em algumas empresas de pivô, empresas de autopropelido, de gotejamento, de microaspersão. Lembrando que a microaspersão ela surgiu mais recentemente, né? Talvez seja o método de irrigação mais recente que tem. E em 1979, na Agritech, a feira lá de Israel, né? Eles apresentaram um produto que pouca gente conhecia. Era um microaspersor, né? Na feira de 81, 2 anos depois, eram de dois anos as feiras, na feira da Agritech de 1980, eu já tinha o microaspersor funcionando e ela foi criada como irrigação para laranja. Bom, então, desse tempo, eu nunca saí da irrigação, trabalhei bastante com irrigação de laranja, esse foi está sendo a minha vida até agora, né? Eu sou Carlos Bart, acho que é mais fácil, consegui passar pela universidade sem nenhum apelido, porque acho que Bart já é um apelido, né? É o Bart Simpson, Mas então é isso, da minha parte. Perfeito, Bart, perfeito. Experiência desde novinho, então, como você comentou, e temos muitos anos de experiência aí. Nem cheguei a fazer a conta, tá bom? Douglas, se você puder... Obrigado, Vitor. Boa noite. Boa noite, Bart. Boa noite a todos que nos ouvem, nos assistem também. Muito obrigado pelo convite. Uma satisfação muito grande participar dessa live com vocês, neste tema tão importante, né, que vem trazendo grandes desafios para a nossa citricultura. Eu queria parabenizar também pelo projeto Fruto Resiliente. Eu acho que não poderia ser melhor o título, né, o nome, Resiliente,
que tem a cara da nossa citricultura, que a cada ano vem superando os desafios, mas com muita dedicação e muito empenho tem superado todos eles para manter aí a produção, o nosso país na liderança mundial, né, de produção de laranjas e suco concentrado. Bom, eu sou Douglas, né, como você já falou, eu sou engenheiro agrônomo formado na própria UFSCar, fiz mestrado e doutorado em engenharia agrícola na FEAGRE, na Unicamp. Sou professor na UFSCar aqui em Araras desde 2014. Atualmente estou no curso de engenharia agronômica. E dentro da UFSCar, iniciamos um trabalho recentemente com lima ácida Tahiti, mais conhecido como limão Tahiti. A gente está avaliando algumas estratégias de manejo de irrigação, em diferentes combinações de copa e alguns porta-enxertos analicantes e semi-analicantes. Já temos alguns resultados interessantes que vamos já estar divulgando aí brevemente. Queria aproveitar a oportunidade para agradecer alguns parceiros, o Dr. Fernando Azevedo, do Centro de Citricultura Silva Moreira, vocês devem conhecer, hoje é uma referência na cultura do Tahiti, é um precursor do projeto e tem nos ajudado muito lá com seus alunos de pós-graduação, seus estagiários. Outros parceiros também, aproveitar o Bart que está aqui, a Naan, em nome do Leandro, sempre nos ajudando também. O Leandro, que é um ex-aluno, está sempre junto lá com a UFSCar. A Solo Sagrado, a AgroSmart, são todos esses parceiros que têm nos ajudado a trabalhar para uma citricultura aí cada vez melhor, visando sempre a eficiência do uso da água. Tá certo? Perfeito, pessoal. Reforçando aí o agradecimento, né? Eu estou com a expectativa aqui, a gente acha que vai ter um bate-papo bem legal. A experiência que vocês dois têm, na verdade, aqui, eu imagino que vocês passaram por tudo que a irrigação aprendeu e desenvolveu, vamos dizer, ao longo desses tempos, vocês passaram e vamos poder escorrer um pouquinho aqui, isso daí que acho que é interessante para o produtor, principalmente nesses últimos anos, aí com muita seca, que o pessoal tem aderido um pouco mais à estratégia, esse manejo, né? Então, só para resumir um pouquinho, para quem está nos assistindo, o evento ele deve durar mais ou menos 1 hora, e para vocês que estão assistindo a gente, vocês podem mandar dúvidas para a gente por esses telefones que estão na descrição do vídeo, ou pelo próprio chat do vídeo também, que a gente tenta debater essas perguntas aqui durante o evento, tá bom? Pessoal, então, o objetivo hoje do evento é a gente fazer um bate-papo em torno do assunto, né, dos boas práticas de manejo nessa época de seca, né? Para isso, eu queria contar com vocês, ver se vocês poderiam contar, fazer um resumo rápido, tanto Bart como Douglas, né, do histórico da irrigação até hoje, né? Quando isso começou, como é que eram as estratégias iniciais, como é que foi o caminho que a gente trilhou da irrigação até chegar onde a gente está aqui hoje. Então, fiquem à vontade aí para comentar. Douglas, posso começar? Por favor, Bart. Opa, vamos lá. Foi interessante a questão da irrigação de laranja. Ela, como eu falei para vocês, o microaspersor surgiu em 1979, 1981 já tinha algumas peças funcionando no campo, isso em Israel, né? E ela foi criada como irrigação para citros. E era uma irrigação para citros, microaspersão era para citros. A gente vê que hoje, passado todo esse tempo, de 1981 até hoje, né, a microaspersão realmente não desenvolveu na citricultura. Mas vamos lá um pouquinho, histórico. A gente, como eu falei, comecei em 1975, 76 em irrigação, e era gotejamento, a gente fez alguma coisa, nunca se desenvolveu, fizemos alguma coisa em laranja e limão, nunca se desenvolveu. Surgiu microaspersão, fizemos também alguma coisa de microaspersão e acabou não se desenvolvendo. O grande desenvolvimento veio aí no começo dos anos 2000, 1999, 2000, onde começou a citricultura a pensar na irrigação, enfim, a pensar não só na irrigação como produtividade, mas também como qualidade. E com isso já tinha alguma coisa de aspersão, e a aspersão funcionava bem, a energia não era lá tão cara, mas o pessoal queria melhorar, via que gastava muita água, que lavava muito defensivo, criava um microclima úmido, então partiu-se para a microaspersão e realmente não desenvolveu, ficou amarrado.
A microaspersão, lembrando, ela é um meio termo entre a aspersão e em área total, e é uma irrigação localizada, fazendo uma aspersão embaixo daí da planta. E aí, a transição que veio grande em 1999 foi para o gotejamento. E a grande dúvida, e não existiam trabalhos na época, era uma ou duas linhas de microaspersor, uma ou duas linhas de gotejadores por linha de planta. Então, os primeiros projetos grandes dessa época acabaram saindo com 2 linhas de gotejamento por linha de planta. Posteriormente, já se viu que aí, logo 2002, 2003, muitos pomares novos foram irrigados com gotejamento. Mas vejam que um pomar novo, a plantinha nova, não tem um sistema radicular que justifique 2 linhas de gotejamento. Então, muitos projetos foram feitos para 2 linhas, o projeto feito para a instalação de 2 linhas por linha de plantas, mas a instalação inicial para uma linha só, né? Então, colocava uma linha de gotejadores por uma linha de plantas, né? E no futuro, quando a planta crescesse, o sistema radicular que justificasse a segunda linha, instalaria a segunda linha. Então, nessa época, então, teve muitos projetos com 2 linhas e muitos projetos feitos para instalar 2 linhas, mas instalado uma só. É um projeto específico, tem que fazer, na realidade, 2 projetos, um com 2 linhas e outro com uma só, para ver se tudo funciona bem. E o que a gente observou, mesmo em áreas aí do sul de Minas, bastante quente, área bastante quente, projetos grandes instalados com uma linha, na realidade, nunca se justificou colocar a segunda linha, nunca se justificou economicamente. Aí, com 5% a mais de produtividade e um custo da linha de gotejador, não justificou a instalação dessa segunda linha. E, posteriormente, aí, todos os projetos foram feitos com uma linha somente por linha de planta, já projeto definitivo. E dessa forma, então, foi um breve histórico aí da citricultura aqui no estado de São Paulo, com grandes projetos aí instalados com uma linha ou 2 linhas. Uma observação interessante, nós fizemos uma vez uma área muito grande de citros e tinham 2 quadras que a gente optou, o cliente optou por pôr microaspersão. 2 quadras de 25 hectares cada um, e o resto tudo gotejamento, uma linha só. E muito interessante, de carro ou de avião, passando por cima, dava para exatamente ver o talhão que tinha a microaspersão. Assim, um talhão bonito, uma planta mais bonita, tal, né? E o mais interessante é que esse cliente não só não fez mais microaspersão, como tirou a microaspersão e instalou, aproveitou a malha hidráulica e instalou o gotejamento. E por quê? Porque a produtividade acaba sendo a mesma, né? É interessante, né? E essa é uma observação até que a gente fez, inclusive, depois eu posso comentar um pouquinho mais, um trabalho sobre subirrigação em citros, que a planta fica feia, mas a produtividade não é tão menor como parece, né? Legal, legal, Bart. Douglas, se você puder falar um pouquinho também da sua experiência. O Bart acho que já resumiu brilhantemente o histórico da irrigação em citros, né? Na verdade, só queria contar uma curiosidade, acho que o Bart deve saber, mas talvez o pessoal que está assistindo a gente aí pelo YouTube não saiba, como a origem do gotejamento, né, Bart? Em Israel, tinha um funcionário do Departamento de Águas no sul de Israel, e ele, no caminho do escritório, sempre observava, né, as plantas, plantas de grande porte, sempre verdes, que floresciam, sempre com boa aparência ao longo do ano todo, uma região semiárida, ele ficou intrigado, né? Então, o que ele fez? Ele chegou lá, abriu uma trincheira e percebeu que a adutora que levava a água, passava perto da planta ali, tinha um pequeno vazamento. Então, ele pensou, né? Como é que um furinho tão pequeno, uma vazão tão insignificante de água, só que fica ali gotejando constantemente, pode manter a planta com uma qualidade dessa, né? Então, foi daí que surgiu aí futuramente o primeiro emissor, que foi o precursor da irrigação localizada por gotejamento. Então, só uma curiosidade. Agora, trazendo um pouco mais para os dias atuais,
trazer um pouco mais uma visão mais ampla. Hoje, no Brasil, a gente está irrigando em torno aí de 8,2 milhões de hectares, isso incluindo a cana fértil irrigada, bate quase 3 milhões de hectares. Então, eu acho que ainda tem uma potencialidade de expansão muito elevada. Tá? Alguns estudos da Exalc e da ANA, Agência Nacional de Águas, têm nos indicado que a expansão de áreas, assim, no curto prazo, seria de 4,5 milhões de hectares. E considerando toda a nossa infraestrutura, em termos de mão de obra, logística, água disponível, mais 12 milhões de hectares. Então, o Brasil ele tem muito a crescer nessa atividade de agricultura irrigada, e com certeza vai acabar ajudando muito na mitigação desses efeitos, né, climáticos que vamos discutir hoje. Trazendo um pouco para o estado de São Paulo, hoje também, tirando a cana fértil irrigada, com vinhaça, são em torno de 450 mil hectares, com destaque, eu anotei aqui, para cana, né, e algumas culturas anuais, sobre pivô central. Tem os citros também, que tem a sua importância, a nossa região, né, o cinturão citrícola, várias regiões do estado de São Paulo, mais o Triângulo Mineiro e sudoeste de Minas. Hoje, temos dados do Fundecitro, né, 490 mil hectares de laranja, sendo que 30%, ou seja, quase já 117 mil hectares, já são irrigados. Então, a gente vê uma tendência cada vez maior da implantação da irrigação na cultura dos citros, que tende agora a se intensificar justamente para a gente tentar escapar um pouquinho dessas intempéries, né, climáticas que a gente está vivendo nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos, né, 2020 e 2021. E apenas para completar, de todos os pomares irrigados hoje no cinturão, 90% é de irrigação localizada. Então, é uma tendência desse sistema aqui que eu gosto muito de trabalhar, pela sua facilidade de operação e a eficiência que ele proporciona no manejo da cultura. Então, só para complementar mesmo. Não, perfeito, Douglas. Eu vou puxando um pouco o gancho, né, de tudo isso que vocês falaram. Acho que tanto o Bart como você trouxeram muito os diferentes tipos de irrigação e realmente que hoje em dia a citricultura ela opta muito mais pelo sistema de gotejo, né? Eu não sei se, aproveitando essa ordem que a gente está fazendo mesmo, o Bart começando e você depois, se vocês poderiam comentar um pouquinho sobre os diferentes tipos de irrigação que tem e as vantagens e desvantagens, e se às vezes você vê ainda algum outro tipo de irrigação, ou se realmente é só o gotejo mesmo, se vocês puderem comentar, eu agradeço. Douglas, você vai? Pode ir, Bart. Bom, tudo bem. Douglas, só o nome do engenheiro civil lá de Israel que viu o vazamento é Simca Bless. E eu tinha, na época, até um filme dele em Super 8, ele contando a história disso. Eu não sei o que aconteceu com esse filme, que seria até interessante passar ele. Simca Bless, engenheiro, exatamente, é isso mesmo, bem lembrado. Ele que começou em 1964, né? Bom, falar um pouquinho dos métodos de irrigação. Método de irrigação, assim que a gente, os conhecidos, excluindo aí o suco, que acho que esse já não tem mais espaço, já foi a época dele, e a inundação que fica lá restrita ao arroz lá no Rio Grande do Sul. Os métodos mais comuns aí é o pivô central, a microaspersão, gotejamento 2 linhas, gotejamento 1 linha e o gotejamento SDI, né, que é o enterrado, o gotejamento que hoje se fala bastante, tem que ter alguns cuidados nele, né? O pivô central, a gente vê que a grande limitação dele é o formato de área. Então, se você tiver a área redonda, nunca você vai ter, com circular, né? Nunca você vai ter. E o pivô, lembrando, ele é o circular, já que aquele pivô que faz o corner, né? Só aquela peça do corner custa o equivalente a um pivô, e aí não vale a pena você irrigar 25% da área com um preço 4 vezes maior que um pivô, né? E um pivô normal.
Então, a limitação principal do pivô é essa, e o plantio também, né? Ou você perde plantas ou faz o plantio circular para que as rodas passem aí no meio das linhas de plantas. A questão da fertirrigação é possível, você pode ter emissores mais localizados aí na silvicultura, mas você está trabalhando com sais em material zincado que tem que tomar alguns cuidados extras, mas mesmo assim, às vezes, esse cuidado não é tão efetivo e acaba diminuindo a vida útil do sistema de irrigação. A aspersão, ela pode ser afixa, né? Uma aspersão com aspersores fixos, mas aí é feito em 100% da área. Hoje, com essa limitação de água, também a gente tem que pensar 2 vezes em irrigar 100% da área. Então, a aspersão também tem uma utilização menor na citricultura. Microaspersão, hoje, é uma opção. Como eu falei, muitos que fizeram lá no início a microaspersão acabaram tirando os microaspersores por alguns problemas, posso até citá-los, e aproveitando a malha hidráulica, a pressurização, e colocando linhas de gotejadores. As limitações, as 2 principais limitações da microaspersão, as limitações. A primeira é vandalismo. Então, ninguém leva para casa a linha de gotejador porque é um tubo furado, não serve para nada, né? Microaspersor, a pessoa leva e põe no jardim, faz um furinho na mangueira de jardim, põe um microaspersor, funciona. Então, o vandalismo é muito grande. Manutenção, na época da colheita, o pessoal está preocupado em colocar a escada num lugar bom para colher e acaba pisando, pondo a escada em cima de microaspersores. Então, quebra, derruba ele. Então, isso daí é um problema sério, os 2 principais problemas. E daí vem também, como o alcance da água é um pouco maior, mesmo assim limitado à linha de plantas, mas é um alcance maior, o desenvolvimento de erva daninha, e principalmente quando faz a fertirrigação. Essas ervas daninhas vêm bem forte também, né? E aí entra no gotejamento, como eu citei hoje, muito, o gotejamento 2 linhas por linha de planta só restrito a solos extremamente arenosos. No geral, uma linha vai muito bem, uma linha de gotejadores por linha de planta, com gotejadores espaçados aí a cada 60, 70 centímetros, até 80 centímetros, dependendo do tipo de solo. Mais arenosos, mais concentrados os gotejadores, mais argilosos, mais espaçados entre eles. E o que se tem falado muito hoje é o SDI, o gotejamento enterrado, né? Que eu particularmente, eu não gosto desse nome enterrado, porque remete à irrigação de grãos, irrigação de cana, que ele é colocado a 30 centímetros de profundidade. Eu já vi em laranja, já vi em café e já vi em culturas perenes, tipo goiaba, a tubulação passa enterrada em profundidade de 30 centímetros, e aí a planta vai se desenvolvendo, as raízes vão aumentando o diâmetro e acaba pinçando as linhas de gotejadores. Não é nem a raiz entrando no gotejador, ela vai obstruir a tubulação por pinçamento da tubulação, né? Então, como eu falei, não gosto desse nome enterrado. Se é problema no café, que tem para limpar por baixo do pé de café com ar, sob pressão, né, esses ventiladores, e a linha de gotejador sai do lugar, então o pessoal enterra, mas eu não, como eu falei, não gosto desse nome enterrar. Para mim é coberto só, faz uma valeta de 5 centímetros, não mais que isso, e deixa o gotejador bem na superfície. Porque as raízes não são não tem um diâmetro tão grande na superfície, e se der algum problema, fica muito fácil corrigir. E não necessita de colocar 30 centímetros de profundidade. Isso é uma recomendação que a gente faz, inclusive, nosso site, nandangen.com.br, que é a empresa que eu trabalho, tem nos artigos técnicos, tem uma série de informativos interessantes. Eles são gerados a partir de uma pergunta muito recorrente. Então, sempre tem uma pergunta naquele mesmo tema, que acaba fazendo um informativo técnico, fica mais fácil
Inclusive, para as pessoas que tiverem dúvidas, nem precisar fazer a pergunta, já está lá a resposta, né? Então, gotejamento enterrado, eu não gosto desse nome, eu gosto mais de gotejamento coberto, onde você põe ele só para desaparecer, para não ficar visível, para não ficar sendo levado aí por vento, ou no caso da citricultura, ter algum problema aí com a roçadeira tirando um pedaço de pau, pedra na linha de gotejadores. Então, basicamente, são esses os sistemas. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre fertirrigação, mas, o Douglas... Legal. Eu ia aproveitar, até, Bart, o seu gancho um pouquinho, né? Eu acho que daí dentro dos sistemas você conseguiu explanar muito bem os tipos de sistemas, na verdade, e queria ver um pouco se o Douglas conseguiria comentar, né? Você estava até comentando dessas linhas que são mais, que elas são cobertas e tudo mais, um pouco talvez das boas práticas de manejo, então, da irrigação, né? Então, às vezes, entrar até na parte de manutenção, então, até essas linhas cobertas, será que elas geram um pouco mais de dificuldade na hora da manutenção? Ou, pelo contrário, como é a gente conseguir saber se está com vazamento ou se está com entupimento, como é que a gente faz? A questão do uso de tensiômetro também. Douglas, não sei se você pode comentar um pouquinho para a gente disso. Claro, posso sim, Vitor. Eu vou falar um pouquinho sobre o gotejamento, que é o sistema que eu venho trabalhando nos últimos anos, né? Então, eu tenho uma preferência por esse sistema, principalmente pela sua alta eficiência de aplicação, hoje em torno de 95%. Então, as perdas, se você fizer um manejo correto da irrigação, as perdas são praticamente nulas, porque você consegue aplicar água diretamente na zona radicular. Então, basicamente, não existe perda para o escoamento. E como eu disse, e se você faz o manejo, você também não tem perdas abaixo da zona reticular. Então, isso aumenta muito a eficiência de irrigação. Além disso, você consegue manter com esse sistema, como ele alta frequência, tá? Então, assim, você irriga diariamente ou a cada 2 dias, a frequência de irrigação dele é muito alta, com uma baixa intensidade, você consegue deixar a zona radicular uma condição ótima para a planta. Então, você pode até trabalhar com uma água um pouco mais salina, porque os sais vão ficar dissolvidos ali. Você não tem problema de salinidade também. E a água já está prontamente disponível ali para a planta, de fácil absorção. Além disso, como o Bart comentou muito bem, é possível utilizar a própria água de irrigação para fazer a fertirrigação, a aplicação de nutrientes. Então, se você já está economizando mão de obra, você consegue fracionar esses nutrientes ao longo do ciclo da cultura, e isso é muito vantajoso, você evita perdas, né? E com relação, o Bart comentou também, essas crises hídricas que a gente vem vivendo nos últimos anos, o sistema de gotejamento ele proporciona uma área molhada menor, então a porcentagem de área molhada do sistema é menor, então fica concentrado basicamente ali embaixo da copa da planta, ou formando uma faixa úmida ali na linha de plantas. E isso é bem interessante, principalmente no momento atual que a gente vem vivendo. Com relação a essa questão da cobertura, nós temos trabalhado lá, eu e o Fernando, com a braquiária entre linhas, tá? E através da roçadeira ecológica, a gente consegue distribuir essa braquiária após a roçagem embaixo da linha de plantas. E, consequentemente, ela fica sobre os tubos gotejadores. Então, a gente acaba eliminando esse problema aí também, viu, Bart? De pessoal, dos curiosos. Porque o tubo gotejador ele fica realmente escondido com a cobertura morta ali sobre ele. E, Vitor, a gente não tem observado ali problemas, viu? A gente tem andado na área, eu dou uma cavada ali sob a palha e a faixa úmida ali, ela se mantém. Então, a gente também tem um sistema de tratamento, a gente faz a limpeza do sistema de irrigação através de válvulas de limpeza automática, que são colocadas no final da linha. Então, assim, a chance de obstrução, que é um dos problemas da irrigação localizada, quando você faz um manejo correto, um manejo preventivo, ela é pequena. Então, assim, até uma recomendação para os produtores, de vez em quando, no final das linhas, periodicamente, dá uma olhadinha, tirar um emissor, dá uma olhadinha no tubo gotejador, ver se tem algum produto ali depositado.
Caso tenha, ele pode fazer um tratamento aí com cloro ou ácido, perguntar para um técnico de sua confiança, para que ele indique o melhor tratamento, né? E o sistema de filtragem também, que é imprescindível na irrigação localizada. Não, Douglas, perfeito. só comentando um pouquinho pegando um gancho aí no que você falou do sistema radicular que fica embaixo da linha de gotejadores, né? Fisiologicamente, né, em outras palavras, se você falar para um fisiologista que a raiz procura água, ele bate na gente, né? Porque, na realidade, a raiz não tem um tropismo por água, né? O peão da raiz pivotante ele tem um tropismo pelo centro da Terra, né? O meristema apical das plantas tem um fototropismo, né? Ele procura a luz. Agora, a raiz, ela não procura água, né? Então, se você falar que raiz procura água, fisiologista, ele bate na gente. Mas o que dá a impressão que ela procura água é que ela se desenvolve melhor, né? Onde tem as condições ideais de umidade. Isto é, naquele coxo úmido formado pela linha de gotejadores, que você tem ar e água, né? Em uma proporção muito boa e também nutrientes. Então, por isso que esse sistema radicular se localiza aí no gotejamento embaixo das linhas de gotejadores, embaixo dessa região úmida. E isso é muito bom. A hora que você concentra o sistema radicular, você consegue a parte de fertirrigação também bem melhorada, né? Aí os nutrientes são bem mais fáceis de captar. Eu já vi muita bobagem a respeito de gotejamento derrubar a planta, né? Isso foi até um caso interessante. A Coimex, uma empresa lá do Espírito Santo, irrigou macadâmia na época que o gotejamento estava começando a surgir. Então, ninguém sabia direito o que era o gotejamento, como é que funcionava, e eles irrigaram uma área grande lá no Espírito Santo, até não fomos nós que fizemos, mas irrigou uma área muito grande no Espírito Santo. E deu um vendaval e 90% das plantas caíram, já estavam plantas grandes, caíram, né? Então, a notícia que veio é que o gotejamento mantinha o sistema radicular muito raso e que, por isso, as plantas caíram. Hoje a gente vê o absurdo que foi falado, né? Depois foi visto qual foi o real problema, mas a ideia ainda eu escuto até hoje. Não, gotejamento, você tem que aprofundar a água para não sei o que e tal. O que aconteceu exatamente na Coimex, e foi o único lugar que aconteceu isso, foi que a planta era enxertada num cavalo de sistema radicular muito, muito pequeno, e uma planta de porte grande. Então, foi um erro de uma pessoa que estava começando, aliás, a macadâmia estava começando no Brasil. Mas isso ficou esse estigma aí de que o gotejamento derruba, manter o sistema radicular muito superficial. Não tem nada a ver, tem raiz absorvente é uma coisa, raiz de fixação é outra. Então, eu nunca vi planta cair, a não ser esse da Coimex, mas aí é problema mais de porta-enxerto. Mas Perfeito, perfeito, Douglas. Inclusive, eu talvez fosse soltar uma pergunta nesse respeito, porque é uma dúvida mesmo que tem do pessoal às vezes, né? E até uma outra forma de dúvida, eles pensam assim, né? Se a planta que ela tem irrigação, se no momento que falta água, ela fica mais susceptível a esse estresse do que outras plantas, por exemplo. Mas pela sua resposta, eu entendi que isso não é muito verdade, né, na realidade, né? Enfim, agora, outra coisa que eu talvez gostaria que vocês comentassem, talvez até você, Bart, eu não sei, que trabalha bastante com sistemas de irrigação, na questão da população de plantas por hectare, na verdade, né? Hoje em dia, a densidade de plantas que a gente tem por hectare, né? Mais ou menos 600 plantas, tudo. A partir do momento que a gente faz um projeto de irrigação e que a gente vai implementar um pomar, a gente pode manter essa população, a gente aumenta, é melhor que aumente, que deixe as plantas mais próximas. Tem algo nesse sentido? Pois o espaçamento tradicional da citricultura é aquele 7x5, em limão, né, Douglas? Era bem maior o limão, tinha 8x9, coisas assim grandes, né? Só que aí em 90, quanto que foi 2004, por aí,
nas primeiras notícias do Green, né, que estava chegando aqui, aí o pessoal já começou a pensar nas estratégias de trabalhar com essa doença, que até hoje ainda é um problema sério na citricultura. Então, uma das formas foi o adensamento, né? Já que você vai ter que ir erradicando as plantas, e se você já planta no espaçamento muito grande, a erradicação deixa um stand muito pequeno, né? Uma população muito pequena por hectare. Então, espaçamento 6x2 aí até que é relativamente comum. Na irrigação, como você está suprindo a planta aí com água e nutrientes para a planta, esse daí não teria muito problema. O problema maior é, você vê uma planta de citros, ela produz aí numa capa aí de 60 centímetros, alguma coisa. Se a planta é muito grande, ela tem que manter uma estrutura grande para uma produção só numa capa aí de até 60 centímetros de profundidade da copa dela, né? Então, poda realmente de citros é importante, é uma técnica que não pode ser esquecida, né? E com isso você pode, mais uma vantagem de você ter um estande maior de plantas aí para ter uma produtividade boa, né? O Douglas comentou alguma coisa desses porta-enxerto anonimizante, né? Os Flying Dragon da vida aí. A gente tem observado que na citricultura em geral, todos que fizeram isso não deu muito resultado porque é um porta-enxerto bastante sensível, né? Então você tem que cuidar muito bem com nutrição, com água, com tudo. Então essa é uma observação do Flying Dragon que não tem gente já com alguma escala até relativamente grande, mas aí muito bem tratado, Flying Dragon, com nutrientes, com tudo. E é uma opção, inclusive, para os limões, né? Vai lá. Sem dúvida, Bart. A gente está, no nosso projeto aqui, a gente está trabalhando com adensamento, a gente está avaliando a IAC10 e uma copa, um clone da Embrapa, né? Ponta firme, em diferentes porta-enxertos. Inclusive, tem o Fly Dragon também. A gente está com um adensamento bastante significativo. Para vocês terem uma ideia, 1,8 entre plantas e 4,5 entre linhas. Então, está dando um stand de mais de 1.000 plantas por hectare, que é muito alto. Justamente para tentar também minimizar os impactos do green, embora o limão ele não tenha sofrido tanto. Mas essas plantas ela tem uma tendência a ser menores. Como você tem mais plantas por área, você tem uma cobertura mais rápida, isso você vai acabar também diminuindo as perdas de água por evaporação, né? Agora, vamos ter que observar, a gente já está observando, tem uma aluna também trabalhando, de doutorado, a Ana Júlia, ela está acompanhando o sistema reticular, para ver como que a gente vai poder, se vai ter que mudar alguma estratégia de manejo. Porque plantas menores, teoricamente, teremos sistemas radiculares menos profundos. E eles podem ficar, qualquer variação climática mais acentuada, na cultura de sequeiro, ele pode sentir mais rápido. Então, a gente tem que também acompanhando lá o sequeiro, para ver os resultados aí no futuro próximo. Não, legal, bem interessante, pessoal. Eu queria comentar um pouquinho também, que vocês comentassem um pouquinho. Eu acho que o Bart até comentou que ele tem alguns trabalhos com sublâmina, algumas estratégias para essas épocas em que a gente tem um pouco de restrição ao acesso de água, né? Então, o Douglas também, a gente conversando, eu acho que você uma vez comentou também sobre estratégias em que a gente evite a perda de água também, própria roçadeira ecológica, tudo. Se vocês pudessem ir um pouco além agora da irrigação, vamos dizer, o pessoal até tem irrigação ou não tem, mas o que ela poderia fazer para evitar perdas de água na propriedade ou para manter mais água no solo, né? Ou estratégias de irrigação quando você tem pouca água, por exemplo. Se vocês pudessem comentar um pouquinho essas estratégias, eu agradeceria. Começo eu, Douglas? Vamos lá. Quem tem mais experiência, começa. Ô, louco.
Pois é, o Vitor, Douglas, você sabe que a gente recebia a visita, infelizmente faleceu, mas um agrônomo extensionista do Ministério da Agricultura de Israel, especificamente na área de citricultura. Ele vinha aqui por umas 3, 4 vezes por ano, durante mais ou menos 8, 9 anos. Ele veio aqui. Aí, uma época, né, ele, numa reunião, ele falou, puxa vida, eu já venho há tanto tempo aqui no Brasil, tantas vezes por ano, né, em várias épocas, e sempre escuto, esse ano o clima está atípico. Todas as vezes, pelo menos umas 4, 5 vezes, eu escuto isso. Esse ano está... Por um acaso, vocês têm algum ano típico aqui? Isso daí foi... Já tem uns 10 anos. Então, o clima realmente é variável, as condições nossas aqui de precipitação, elas não são uniformes, não? O ideal seria que fosse uniforme para a gente saber a estratégia que vai trabalhar, mas é difícil isso daí, a questão do clima, né? Agora, no site nosso, nandangen.com.br, em artigos técnicos, tem um informativo técnico 16, é um informativo, aliás, é o 13 e o 16. O 13 é mais simplificado, praticamente um resumo do 16, né? Mas o 16 é um trabalho que foi feito pelo governo lá, a parte da agricultura do governo da Austrália, especificamente falando da citricultura e sobre irrigação em citricultura. E aí eles citam até o ano, que foi 2003, 2007, que foram anos críticos de água lá na Austrália, e que o que eles fizeram para reduzir o problema, o impacto desse problema aí da falta de água. Então, muitos pomares foram mal conduzidos, se perderam, né? Mas aí eles citam algumas coisas interessantes, quer dizer, você trabalhar com estratégias, né? Aí, números deles, que não são tão diferentes dos nossos. A citricultura precisa de 1.200 milímetros por ano, né? Lógico, a nossa chuva aí chega nesse valor, mas nunca bem distribuído, né? Sempre janeiro chove muito, depois setembro, outubro, quando está crescendo os frutos, começa a faltar, né? Água, mas eles fazem, então, eles dizem muito, trabalhar com estratégia. Por exemplo, a indução floral, que se dá de maio a junho, é aquela época do estresse, hoje, assim, né? O estresse severo. Então, hoje é um estresse controlado, dá uma lâmina muito pequena. Então, eles dizem que desse total de água, 10% vai nessa fase da indução floral. Na floração e frutificação, ele já precisa de mais água. Ainda não tem tanta produção, mas não precisa tanto mais água. Eles dizem 14% desse total vai nessa fase de floração e frutificação. Lógico, se não tiver água, o clima for muito seco, acontece abortamento de frutos, e isso a gente observa até em pomares irrigados, né? Isso é fisiológico da planta. Temperatura acima de 32 graus, umidade relativa abaixo de 20%, a tendência de abortamento é grande, de abortamento de frutos é grande, independente se é irrigado ou não. Irrigado menos, não irrigado muito mais, mas acontece, né? Aí aquele crescimento dos frutos, que é na fase de divisão celular, né? Aí ele precisa de 26% da quantidade de água. Então, se você tem que economizar água nessa fase, você não pode economizar, né? E já é 26% na divisão celular, né? E depois na expansão dos frutos. Nessa daí, as células que já foram formadas no estágio anterior, elas chegam a crescer até 1000 vezes, né? Então, é o desenvolvimento, a expansão dos frutos. Aí vai 40% de água. E depois, no final, na maturação, aí é 10% de água. Então, dá para ter uma noção aí da onde dá para a gente mexer a água. Eu tenho minha represa, eu sei que não vai dar, mas qual fase que eu posso economizar água, qual fase que eu não posso economizar água, né?
Então, sabendo disso, e isso está lá no nosso site, esse trabalho bem interessante, são acho que 19 páginas, conta inclusive os casos, um estudo de casos, bastante interessante, né? Um ponto que até vocês comentaram é a parte de manutenção. Eu acho que manutenção a gente acaba pecando muito, a gente visita muitas propriedades e a gente vê que o pessoal peca bastante na manutenção. Aí começa a variação de vazão em gotejadores, aí quando faz a fertirrigação, ela já não fica tão boa, porque a uniformidade da fertirrigação é diretamente proporcional à uniformidade da irrigação, já que o fertilizante vai junto com a água de irrigação. Uma técnica excepcional, que eu já vi muita coisa mal feita, e aí a técnica é que não presta. Vamos lá. Então, pegando o gancho do que o Bart falou, em relação à variabilidade climática, eu acho que esses eventos climáticos, eles são cíclicos, né? Então, aconteceu na década de 30, 80, nós lembramos da crise hídrica em 2014, agora 2020, 2021. O que está acontecendo? Está diminuindo a frequência entre eles, né? Eles estão acontecendo de uma maneira mais rápida. Então, está diminuindo o intervalo desses eventos severos. Isso que é problemático. Para vocês terem uma ideia, no cinturão citrícola, de maio de 2020 a março de 2021, o acumulado de chuvas foi em torno de 400 milímetros. Quanto que a normal, a média histórica é de 1.300 milímetros, que acaba atendendo bem a planta, como o Bart falou. Então, assim, foi 30% da normal climatológica, da média histórica, né? É muito pouco, não há planta que segure. E como o Bart falou, se você pega um déficit importante nessa fase de floração, crescimento de fruto, seja na divisão celular, onde o fruto ali, 60% do fruto já está definido o seu tamanho. 60% do tamanho do fruto já é definido nessa fase. Além da fase de expansão celular, como o Bart comentou. Se você tiver déficit nessa fase, não há flor que segure, não há chumbinho, o pegamento e a fixação de frutos, ela é muito baixa. Para vocês terem uma ideia, a queda estimada pelo Fundecitrus de frutos foi em torno de 20%. Então, nunca isso aconteceu desde que eles começaram a monitorar essa queda de frutos, desde 2015, se eu não me engano. Então, é muito complicado. A agricultura, infelizmente, ela depende das condições meteorológicas, porque é o clima que vai definir o balanço de água no solo e, consequentemente, a disponibilidade de água para as plantas, né? Mas esses eventos, a gente até espera uma certa variação ao longo dos anos. Tem um intervalo que é esperado, né? Tem anos que chove mais, anos que chove menos, mas quando sai desse intervalo, ou seja, a gente vai para os extremos, aí que é o problema, porque aí já é uma anomalia climática. Então, acaba acarretando prejuízos muito significativos para as culturas agrícolas. Tem um outro problema, a irrigação é dependente também da disponibilidade de água, né? Então, se você tem um evento extremo desse, você tem baixo nível dos reservatórios, baixa vazão, regiões com limitação de captação de água. Então, mesmo sistemas irrigados, no momento deste, acaba sofrendo demais com a falta de água. Eu vi sistemas irrigados, o fruto no chão, né? Porque não tinha água para acionar o sistema de irrigação. Então, essa estratégia do que o Bart comentou da lâmina deficitária, eu acho também que é uma estratégia interessante, mas ela precisa de um bom planejamento. Porque se faltar água, ou a água for reduzida nessas fases mais críticas, florescimento, pegamento de frutos, você vai ter produtividades baixas, né? Então, já vi trabalhos na qual o pessoal trabalhou com déficit durante todo o período e teve produtividades ruins. Então, déficit ao longo de todo o ciclo da cultura não está sendo vantajoso. Então, é melhor a gente procurar, como o Bart falou, aplicar menos água naquelas fases em que a cultura vai sentir menos.
em que você não vai atrapalhar a safra atual e também a safra seguinte. Uma estratégia interessante. Tem produtores fora do país que eu já vi que eles mantêm uma lâmina mínima só para a planta também não morrer, né, Bart? Então, isso ele não está preocupado com a produção naquele momento. Ele aplica uma lâmina pequena, 20% da recomendada durante todo o ciclo da cultura, só para a planta não morrer. Outra estratégia também que o pessoal pode utilizar é também sacrificar, né, alguns talhões menos produtivos e trabalhar com uma irrigação plena em talhões que têm uma produtividade histórica já elevada. Além disso, a gente pode pensar em outras estratégias, né? Como eu próprio comentei no início aqui da nossa conversa, a cobertura morta. Então, mesmo na condição de sequeiro, eu acho que uma cobertura morta ali embaixo da linha de planta pode acabar retendo um pouco mais de água após um evento de chuva, por exemplo, e deixar essa água por mais tempo ali para a planta. Tá? É uma situação. Controle de plantas daninhas, né, em entrelinhas, eu acho que é fundamental para você diminuir a competição com a laranjeira, né, com o limão. A fertilidade do solo, eu acho que é importante, a correção, né, a neutralização de hidrogênio e a correção de pH, para que a planta ela consiga, no momento certo, quando vier a adubação, aproveitar ao máximo os nutrientes, ficar mais fortalecida, né, para as intempéries. Então, tem uma série de estratégias, cultivares, porta-enxertos mais resistentes à falta d'água. A gente vai ter que começar a pensar nisso também, né? A gente sabe que o limão-cravo ele tem uma tolerância alta, o Citromelo swingle de moderada a boa, e como o Bart comentou, o Fly Dragon, o Poncirus trifoliata, é uma tolerância baixa, então a gente vai ter que ficar também atento a isso. Outras estratégias, né? Reservar água na propriedade, fazer com que a água da chuva fique ali, para que ela seja depois distribuída no pomar. Então, algumas medidas, irrigar à noite, por exemplo, só tomar cuidado para que o solo não seja arenoso, para que você não tenha percolação profunda, ou irrigar bem cedinho, né, para os pomares irrigados, onde você tem ali estômatos abertos, então a planta já está com uma melhor eficiência de absorção. Então, tem estratégias tanto para sistemas irrigados, quanto para sistemas não irrigados, que a gente vai ter que começar a pensar e trabalhar um pouquinho melhor sobre isso. Não, legal, pessoal. Quer falar, Bart? Pode aproveitar. Só complementar a fala do Douglas, e outra estratégia também que pode ser utilizada é diminuir a copa da planta, né, via poda. E a água é perdida pelos estômatos. A hora que reduz a quantidade de estômatos, você vai ter uma redução na quantidade de água. Às vezes é preferível você diminuir drasticamente a planta, mas manter ela viva, do que deixar ela com produção e tudo e ela vinha a sofrer demais, né? Então, é uma estratégia da poda, não deixa de ser uma estratégia para quando está faltando água, não tem água para irrigação. Era isso. Perfeito. Inclusive, na prática mesmo, eu vi alguns produtores fazendo a poda mesmo, eles já estavam com uma perda muito grande, a produção já não estava muito boa, eles estavam perdendo laranja, acabaram aproveitando e fizeram uma poda para os próximos anos, como não ter perda já para os próximos anos, eles terem uma arquitetura de planta muito melhor para pulverização, colheita, etc. Né? Pode falar. Não, por favor, Vitor, continua. Pode. Não, eu ia introduzir um outro assunto, continue aí. Não, eu acho muito legal isso que o Bart comentou, porque um bom indicativo, né, Bart, nos projetos, nas plantas já produzindo, é o sombreamento da copa ao meio-dia, né? Então, ela é bem definida ali. Então, toda a lâmina de água é baseada na área da planta ali. Então, se você reduz, por exemplo, faz uma poda leve, 20%, não sei, 30%, você diretamente está reduzindo também 30% do volume de água aplicado. Então, isso pode ser uma estratégia interessante. Não, muito legal, gente. Eu queria aproveitar aqui, né? A gente está chegando nos momentos finais aqui, como a gente costuma dizer, conversa boa passa rápido mesmo, né?
mas já teve bastante informação boa, bastante curiosidade legal aqui, e tudo que o produtor às vezes quiser se aprofundar um pouco mais, ele pode entrar em contato com a gente também e a gente discorre um pouco melhor. Queria pegar um gancho da prática mesmo. A gente está falando muito de irrigação e tudo mais, mas eu queria entender de vocês que têm essa experiência, se todo produtor tem acesso à irrigação. Por exemplo, às vezes o cara ele não tem um rio, não tem uma represinha na propriedade, mas ele consegue furar um poço, ou às vezes mesmo ele consegue fazer uma represagem de água. Então, quais são as possibilidades para aquela pessoa que tem um acesso um pouco mais restrito à água na propriedade, o que ela pode fazer, às vezes, para ter irrigação? E a outra questão como você avalia a potencialidade para você colocar um sistema de irrigação assim? Existem algumas situações onde a irrigação não vai ser viável para o produtor? E aí a gente já, se vocês pudessem comentar um pouquinho rápido daí, a gente já iria finalizando já. Então começo eu, né, Douglas? Olha, a limitação de área praticamente inexiste, né? Você pode irrigar qualquer tamanho de área, de 2 plantas para cima, de 1 a 2 plantas para cima. O problema, às vezes, é a viabilidade econômica. Então, se você pegar uma irrigação por gotejamento, que ele tem a secção de passagem de água é mais sensível, é menor, onde você tem a necessidade de uma filtragem melhor, às vezes até um tratamento prévio maior da água, aí você tem que ter uma estrutura de tanques, de sedimentação, aeração talvez, e filtros de areia e filtros de disco de segurança. Isso começa a encarecer o sistema se for muito poucas plantas. Os filtros de areia, você vê que a gente não tem filtros para vazões pequenas, aí você tem que usar um filtro grande. Eu já vi projetos aí que fica 40%, 50% o preço da filtragem num sistema muito pequeno, quer dizer, isso inviabiliza. Normalmente, o sistema de filtragem ele vai ficar na faixa de 4% a 7%, dependendo do tipo do filtro. Mas chegar a 50% realmente é bastante. Se for água de poço, é a água ideal para irrigação. Em geral, os nossos poços são águas de boa qualidade, raramente nós temos problema de cálcio, problema de ferro, manganês, né? Ou sulfeto de hidrogênio. E o poço, já que vai abrir, pode abrir o mais próximo possível da área. Nós temos uma água de excelente qualidade, somente um filtro de disco é suficiente, um filtro de tela é suficiente, já que essa água foi filtrada muito bem até chegar ao lençol artesiano, demora 6 meses aí num filtro que é o solo, um filtro muito fechado, né? Então, uma água de excelente qualidade, e aí sim, aí viabiliza qualquer área. A microaspersão não tem limitação de área, a aspersão também não. E o gotejamento, como eu falei, o único problema dele é o custo de um condicionamento da água que pode ficar mais alto. Aí é melhor fazer uns 2, 3 hectares, que já começa, no mínimo, né? Que começa já a ter viabilidade do gotejamento com águas de superfície. Só complementando o que o Bart falou, Vitor, eu acho que realmente não há limitação, mas uma recomendação importantíssima é a escolha de uma empresa idônea para fazer o projeto de irrigação, né? Então, nós temos observado na prática que projetos muito baratos têm trazido prejuízos enormes aos produtores, porque vem com uma desuniformidade alta de aplicação. Então, isso vai gerar sérios problemas no pomar, né? Você não vai ter uma produtividade compatível com o que você espera. E na verdade, acaba se culpando o sistema de irrigação, né? Mas, na verdade, não. Às vezes, muita gente é o projeto, ou até mesmo ali o pós-venda, e as orientações, né? Para que o produtor, ele faça o manejo de irrigação, que eu acho extremamente importante. Se você me permite, queria falar um pouquinho sobre isso, né? É muito difícil, às vezes, o produtor ele saber aplicar a quantidade certa e no momento correto, né, a lâmina de água. Porque tem muitos parâmetros, muitas variáveis que tem que conhecer. Algumas características de solo, umidade na capacidade de campo, por exemplo, profundidade efetiva de sistema radicular, trabalhar com alguns sensores. E isso é muito difícil, às vezes, de conhecer. Então, por isso que o trabalho de vocês, Vitor, é muito importante
a questão da assistência para as boas práticas que envolvem também o uso eficiente da água nos sistemas irrigados, para que ele utilize aquele sistema para ter lucratividade, né? Produtividades altas, garantia de produtividade, estabilização de oferta de produtos. Isso que é o mais importante, que ele tem que tirar da irrigação, né? Então, e o que está acontecendo? Como é muito difícil disso acontecer, ninguém gosta de correr risco, né? Então, é muito difícil a gente trabalhar com manejo de irrigação hoje, mas eu insisto nisso da importância, a gente está trabalhando com alguns sensores mais simples. Lá na UFSCar eu trabalho com sensores da AgroSmart, que já é uma tecnologia bem avançada, e que a coleta de dados de umidade do solo já é feita de forma automática, mas tem os tensiômetros. Eu já trabalhei muito com tensiômetro. É um equipamento simples, barato, que te dá uma boa indicação de lâmina, de perdas. Então, não é difícil de operacionalizá-lo. Então, é um instrumento que está aí disponível, que pode ajudar muito os agricultores. E como ninguém quer correr risco, eu tenho quase certeza que o que está sendo aplicado hoje nos pomares está sendo em excesso. Porque é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta, né? Mas, aos poucos, a gente tem que começar já a trabalhar também com manejo de irrigação, uma área pequena, depois ir aumentando, e para que a gente possa economizar água e a gente manter a produtividade em níveis adequados e economicamente viável, né, que é o mais importante. Não, perfeito, pessoal. Eu agradeço, né? Infelizmente, realmente, o nosso tempo está chegando ao fim aqui, né? A gente vai ter que ir finalizando. Esse vídeo também vai ficar disponível no YouTube, então quem quiser assistir depois, compartilhar, não conseguiu pegar inteiro. Bart, Douglas, muito obrigado mesmo pela participação de vocês. O tempo é curto, né? Acho que a gente teria muito mais coisas para conversar aqui, mas eu mesmo acredito que os produtores a gente aprendeu muito nesse tempo aqui e tenho certeza que eu vou continuar em contato com você, porque eu continuo com dúvidas mais para frente aí que eu vou querer tirar com vocês, tá? Então, pessoal, fique de olho na divulgação dos próximos eventos que a gente vai fazer nas nossas agendas, tá? E é isso. Queria agradecer muito vocês, agradecer o pessoal da nossa comunicação e quem está nos assistindo aí. Por hoje é isso mesmo e estamos juntos aí nas próximas. Até mais. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite.